Fala pessoal, tudo bem? Professor Williams dos Santos Lúcio para mais uma aula e o tema de hoje é a rotina de suprimentos de serviços e materiais. Nós vamos entender um pouco aí do processo de compras de materiais e de serviços. Quais os materiais necessários aí para o funcionamento de uma organização e quais os serviços logísticos que podem ser contratados também por esta organização, facilitando aí a sua operação no dia a dia. Esses conceitos aí são muito importantes, tanto nos cursos de logística e também nos cursos de administração e gestão empresarial, porque afinal, em todas as organizações, nós precisamos de suprimentos, de materiais, insumos e também, muitas vezes, de serviços, correto? Então vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de rotina de suprimentos, de materiais e serviços, a gente tem que entender quais são os materiais ou serviços que a empresa precisa, especificamente de acordo com o seu segmento de atuação, com o seu público-alvo. Mas, via de regra, a gente vai suprir a empresa com o quê? Ó? Com insumos, com matérias-primas, componentes, equipamentos, pessoas, né, funcionários, colaboradores, os recursos humanos que a empresa também precisa. Ou seja, quais são os recursos necessários para uma organização? Cada empresa, de acordo com o seu segmento de atuação, precisará de alguns recursos específicos, certo? Então, eu tenho que entender primeiro quais são os suprimentos que essa minha empresa precisa, para depois efetivamente fazer o processo de seleção dos fornecedores e depois fazer as negociações de compra, formas de pagamento, as outras etapas. Mas no primeiro momento eu tenho que entender quais são os suprimentos que a minha empresa precisa para posteriormente buscar fornecedores potenciais que atendam essas necessidades aí de suprimentos da minha empresa, da minha organização. E aí a gente tem que entender primeiro o conceito do insumo. O que é o insumo? Muitas vezes a gente confunde insumo com matéria-prima, porém são itens diferentes, tá ok? Os insumos, eles são os materiais necessários para fabricar um produto que não fazem parte do produto. Ou seja, diferente da matéria-prima, a qual ela faz parte do produto, o insumo não faz parte do produto. Quando eu tenho o produto acabado, o insumo não vai nesse produto acabado. Como assim, professor? Vamos pensar, por exemplo, em uma mesa de madeira. Ó. Eu tenho aqui uma mesa de madeira, tá ok? Aqui, por exemplo, para a fabricação dessa mesa, eu preciso da madeira em si, que vai no produto acabado, preciso de cola, né, para colar algumas partes, parafusos, pregos, tudo isto vai no meu produto acabado. Porém, no processo de fabricação dessa mesa, eu utilizo, por exemplo, lixas para lixar essas partes da mesa, para tirar essas quinas, né, essas pontas aqui que podem causar acidentes, dentre outros insumos que eu utilizo no processo de fabricação da mesa que não vão no produto acabado mesa. Então, o insumo é um material necessário para fabricar um produto que não faz parte do produto acabado. Então, na minha empresa eu terei que suprir ela tanto de insumos, as matérias-primas, nos seus diversos componentes, certo? Aqui, ó, também mostrando o exemplo de uma roupa ou de uma camiseta, por exemplo. A matéria-prima de uma camiseta, em muitos casos, é o algodão, ó, ok? Só que aí na fabricação dessa camiseta, eu utilizo também água, que faz as lavagens do tecido durante o processo de fabricação. Esta água é um insumo utilizado no processo produtivo das camisetas. Porém, a água não faz parte do produto acabado. Então, só para ficar claro o que são os insumos e o que é matéria-prima. Primeiro entendimento aí quando a gente pensa
nesses processos de suprimentos. Saber especificamente tudo o que a gente precisa para a operação da nossa empresa, para o sistema produtivo da nossa empresa funcionar, ok? E quando a gente pensa nessas rotinas de suprimentos, a gente tem que pensar nos recursos que são empregados por uma organização. Basicamente, os recursos utilizados por uma organização são os recursos humanos, ou seja, as pessoas, os colaboradores que trabalham naquela organização, os recursos financeiros, que possibilitam a aquisição dos outros recursos, o capital intelectual, que é o conhecimento que essa empresa tem, os documentos, os registros que essa empresa tem, que ela utiliza também na sua operação, e os recursos físicos ou materiais no sentido amplo, certo? E quando a gente vem aqui pensar nas rotinas de suprimentos, no nosso foco, a gente vai ter um foco nesses recursos aqui, ó, recursos físicos ou materiais em sentido amplo. Esses recursos físicos ou materiais em sentido amplo se subdividem em recurso material no sentido restrito e recurso patrimonial. Então, nosso foco está aqui, recursos materiais no sentido amplo, que se dividem em recurso material no sentido restrito e recurso patrimonial. Vamos lá. O recurso material no sentido amplo, ele é todo bem físico, tangível ou corpóreo empregado em uma organização. E como eu falei já no slide anterior, para fins de gestão, esses recursos materiais no sentido amplo se subdividem em recursos materiais em sentido restrito e recursos patrimoniais. O que são recursos materiais em sentido restrito e recursos patrimoniais? Vamos lá. O recurso material em sentido restrito é todo bem físico, tangível, empregado em uma organização que detém natureza não permanente. Ou seja, quando eu falo de materiais físicos, tangíveis, corpóreos, empregados na empresa que não detêm natureza permanente, eu estou pensando em materiais que são consumidos em um curto período de tempo. Falar aqui, por exemplo, do caso da nossa escola técnica. O que poderiam ser esses recursos materiais em sentido restrito? A gente poderia pensar nos materiais que são consumidos no dia a dia. Então, no dia a dia, são consumidos materiais de escritório, né, de diversos tipos, ó, como eu coloquei aqui, alimentos, nas cantinas, na cozinha, enfim, material de limpeza, para a limpeza dos setores da nossa escola técnica. Então, são materiais que detêm natureza não permanente. Eles não permanecem na empresa por longos períodos de tempo. Eles são consumidos dia a dia, de uma forma rápida, de uma forma volátil. Ok? Já o recurso patrimonial também é um bem físico, tangível, empregado em uma organização que detém natureza permanente, ou seja, diferente do recurso patrimonial em sentido restrito, que a natureza não é permanente, que não fica por muito tempo na empresa, o recurso patrimonial ele tem uma natureza permanente. Ele fica na empresa por um grande período de tempo, muitas vezes anos, décadas, ou seja, é um patrimônio mesmo da empresa. Vou falar de novo aqui no caso da nossa escola técnica, ó. A gente pode pensar como recurso patrimonial o próprio prédio da instituição, os móveis da instituição, computadores e outros recursos tecnológicos. Ou seja, aqui são bens físicos, eu posso tocar, são tangíveis, são usados na minha organização e detêm natureza permanente.
ficam por longos períodos de tempo dentro da organização, ok? Vamos lá. E quando a gente fala de rotinas de suprimentos de materiais e serviços, isso pode acontecer em centros de distribuição. A gente tem que ter uma boa noção da gestão de estoques e também da gestão de compras. Como que eu executo as minhas compras, como que eu seleciono os meus fornecedores. Só dessa forma que eu vou conseguir ter um bom processo de suprimentos, tanto de materiais como de serviços. Então, basicamente, essa administração de suprimentos de materiais tem por finalidade assegurar o contínuo abastecimento dos artigos necessários para a comercialização direta ou capaz de atender os serviços executados pela empresa. Então, na administração de suprimentos, nas minhas rotinas de suprimentos, eu tenho que ter técnicas, meios e assegurar esse contínuo abastecimento. Eu não posso ficar sem o material necessário, sem o insumo necessário, sem os recursos necessários, tanto para a comercialização direta, no caso se a minha empresa revende esses materiais, ou para a operacionalização, para que os serviços sejam executados no dia a dia, ok? E aí, esses materiais, eles precisam estar na empresa prontos para o consumo na data desejada e com um preço acessível. Então, um dos focos também dessa gestão de suprimentos, dessa administração de compras, é que esses materiais, esses recursos cheguem no dia certo e que tenham um custo acessível de aquisição e também de manutenção dentro da minha organização. Então, alguns objetivos aqui da minha rotina de suprimentos é sempre buscar um preço baixo, né, dos materiais comprados, dos recursos comprados. Isso maximiza o lucro. Ter um alto giro de estoques, ou seja, os materiais não podem ficar dentro do meu armazém, dentro do meu estoque, por muito tempo. Eles têm que girar, serem vendidos, serem enviados para os clientes. Isso gera dinheiro. Se o material fica muito tempo no meu estoque, ele não foi faturado. Eu não tive o retorno. Eu não agreguei valor a um material que eu comprei por um determinado valor. E quando eu revendo ele, entrego para o meu cliente, eu aumento o valor deste material. Então, o ideal é que eu tenha um alto giro dos meus estoques. Buscar sempre um baixo custo de aquisição e posse. Quando a gente fala do custo de aquisição, é efetivamente das compras. E quando a gente fala do custo de posse, é quanto eu gasto para manter esses materiais na minha empresa, no meu armazém, nas minhas estruturas de armazenagem, com o pessoal que acaba tendo que cuidar desses materiais, fazer inventários, identificar, limpar. Então, sempre buscar esse baixo custo. Outro objetivo é uma continuidade de fornecimento, ou seja, eu tenho que criar parcerias com os meus fornecedores que garanta essa continuidade de fornecimento. Então, esse objetivo aqui está ligado a esse aqui, inclusive, ó, relações favoráveis com fornecedores. Consistência de qualidade, ou seja, ter padrões, ter métodos que garantam que eu obtenha materiais com uma qualidade mínima desejada para a minha operação, para os materiais que eu utilizo. Pouca despesa e aperfeiçoamento do pessoal, ou seja, eu tenho que tentar maximizar a minha capacidade produtiva, porém tentando reduzir o custo com a quantidade das pessoas, ter uma equipe bem dimensionada e proporcionar para esta equipe treinamentos, um aperfeiçoamento desse pessoal que toma conta desses meus suprimentos, ok? Isso eu posso fazer, por exemplo, no dia a dia, com a aplicação do diálogo diário de segurança, onde eu falo de segurança e posso também falar aí de um procedimento, de um dos 5 S's, para garantir a melhoria contínua dentro da minha operação. E bons registros.
quando a gente fala de suprimentos, de materiais e serviços, eu tenho que ter bons registros. Isto para garantir que o que está registrado, tanto no sistema ou em forma física, em fichas, né, em documentos, realmente seja o que existe no chão do meu armazém ou no chão da minha fábrica. Que principalmente a quantidade de materiais esteja de acordo, tá ok? Então, basicamente aqui são os objetivos, né? Eu já falei lá atrás, preço baixo, alto giro de estoque, baixo custo de aquisição e posse, continuidade de fornecimento, consistência de qualidade, pouca despesa pessoal, relações favoráveis com os meus fornecedores, aperfeiçoamento pessoal. Certo. Entendendo quais são os meus materiais, quais são os meus insumos, e tendo clareza desses objetivos na hora da aquisição desses materiais, eu tenho que entender se existem diferenças nos processos de compras de uma organização privada para uma organização pública. Existe diferença? Vamos lá. Digamos que um colégio, né, particular vai executar uma determinada compra e a escola técnica, né, estadual irá realizar uma determinada compra do mesmo material, por exemplo, folhas de sulfite. Em ambos os casos, serão adquiridas folhas de sulfite. Existe diferença entre os processos de compra dessas duas instituições? Uma pública e a outra privada. Existe. E eu tenho que entender isso também, porque muitas vezes a empresa que eu trabalho também participa dessas situações entre negociações de empresas públicas e privadas. Basicamente, o ciclo de compras no setor privado, ele acontece nesse formato. Ó. Eu tenho o recebimento das requisições de compras, eu vou verificar o cadastro de fornecedores, vou fazer a pesquisa de preço com esses potenciais fornecedores, vou selecionar o fornecedor que efetivamente vai me fornecer naquele momento, vou emitir esse pedido de compra, vou fazer o acompanhamento desse pedido, né? Controle do recebimento, vou efetivamente receber esse material lá na minha unidade e vou pagar, né, as faturas desse material. Isso no setor privado, empresas privadas. Já no setor público, ocorre o processo da licitação. Quando eu vou executar uma compra, ou se a minha empresa é fornecedora de órgãos públicos, eu tenho que participar da licitação. A licitação, ela acaba normatizando o processo de contrato com o poder público. Então, a licitação é um processo administrativo que visa assegurar igualdade de condições a todos que queiram realizar um contrato com o poder público, seja isto para fornecer materiais, insumos ou serviços, no caso da minha empresa, tentar negociar, né, com o órgão público, e se eu sou um comprador do órgão público, se eu trabalho em uma prefeitura, se eu trabalho em uma escola pública, eu preciso também desenvolver o procedimento da licitação para poder obter os insumos que eu utilizo, os suprimentos que eu utilizo. Então, existe uma lei específica sobre a licitação. Depois, quem quiser se aprofundar, pode dar uma lida. E aí, basicamente, no processo de compra do setor público, ó, eu tenho o recebimento das requisições de compra, eu tenho a instrução processual, eu tenho a licitação, eu tenho o momento do termo de contrato, notas de empenho, tenho o momento do recebimento desses materiais e o momento do pagamento. Então, quando eu vou realizar um processo de compras para um órgão público, ou caso a minha empresa seja fornecedora ou deseje participar de uma negociação para fornecimento com o órgão público,
eu preciso entender que eu vou ter que passar pela licitação. Ok? O que é a licitação? Aqui nesse caso, vamos falar primeiro da instrução processual. A instrução processual, pensando que eu sou o comprador, a pessoa do órgão público que fará a compra, eu tenho que justificar a necessidade de aquisição daquele material, justificar a quantidade que será comprada, especificar o objetivo que eu tenho com aquele material, com aquele suprimento, estimar uma despesa, já ter uma cotação prévia do custo médio desses insumos, informar sobre a programação orçamentária e elaborar um instrumento convocatório ou proceder à compra direta. A licitação, as empresas que querem fornecer para órgãos públicos têm que participar da licitação, ou seja, elas terão que fazer a inscrição para participar desse processo de licitação, terão que apresentar os seus produtos, os projetos, com os preços específicos, terão que atender alguns critérios, como de, por exemplo, máxima qualidade e menor preço, e aí depois de um longo processo, né, uma das empresas que se candidatou a esse processo de fornecimento com o setor público acaba sendo a escolhida com base no atendimento desses diversos critérios. Então tem que entender que sim, é diferente um processo de suprimentos entre empresas públicas e empresas privadas. Eu tenho que ter essa visão tanto como o funcionário do órgão público para executar as compras e também como um fornecedor para empresas públicas. Isso porque muitas vezes o processo da licitação acaba tornando um pouco mais demorado esta negociação. A empresa acaba fabricando os itens e eles ficando estocados por muito tempo, aguardando a liberação da licitação. Então, é bem complexo esse procedimento, mas ele é importante para assegurar igualdade dos concorrentes e também tentar fazer com que as compras dos órgãos públicos sejam feitas com o máximo de transparência e com os menores valores, porque afinal o dinheiro utilizado nas compras públicas é nosso, a gente paga com nossos impostos. Então tem que ter essa transparência e tem que ser o menor gasto possível, tá ok? Beleza. Então a gente entendeu um pouco sobre essa questão dos suprimentos de materiais, e aí agora a gente vai entender um pouco dos serviços. Se a minha empresa precisa de materiais para a sua operação, para a rotina do seu dia a dia, muitas vezes ela precisa também de serviços, de contratar serviços. E quais os principais serviços logísticos ofertados? Quais os principais serviços logísticos que a minha empresa pode contratar para facilitar ali a sua operação? Basicamente, entre os serviços logísticos prestados, nós temos aí a oferta de mão de obra especializada, ou seja, a minha empresa pode contratar, terceirizar os processos de movimentação de materiais, os processos de carga e descarga de caminhões, enfim, dentre outros diversos processos da minha organização. Então, um dos serviços que a empresa pode contratar é o serviço de mão de obra especializada. Locação de equipamentos. Muitas vezes a minha empresa precisa de alguns equipamentos, tanto de movimentação como de transportes, que ela não usa frequentemente. É uma operação ali no ano, uma operação a cada 2, 3 meses, é a montagem de uma máquina nova que chegou, e aí não compensa para a minha empresa comprar, por exemplo, esses equipamentos para que eles sejam usados uma, 2 vezes ao ano. A empresa pode optar em contratar esse serviço também. Armazenagem de materiais. Muitos fabricantes, muitas empresas são especializadas em fabricar os seus produtos. Só que muitas vezes as suas fábricas não têm o espaço adequado para a guarda
desses produtos, desses materiais. E aí a empresa pode contratar um serviço de armazenagem, ou seja, eu contrato uma empresa que vai armazenar os meus materiais, que vai guardar ali os meus produtos e conforme eu vá vendendo, essa mesma empresa vai fazendo o processo de separação, de fracionamento, entregando esses materiais para os meus clientes, enviando esses materiais para as outras unidades da minha empresa. Então também é um tipo de serviço aí muito contratado atualmente. E principalmente o serviço de transporte. Mais uma vez, muitas empresas fabricam seus materiais, seus produtos, são especializadas na fabricação daquele tipo de produto, porém não são especializadas na operação de transportes. Até porque envolve muita legislação, envolve muita burocracia, um custo relativamente alto, né, de acordo com o modal utilizado, e aí a empresa acaba também contratando um prestador de serviço para executar a operação de transporte, para entregar esses materiais, para distribuir esses produtos para os pontos de vendas, né, os PDVs, ou os clientes finais. Então, é bem interessante a gente conhecer aí esses serviços para entender depois como selecionar os fornecedores, tanto dos materiais, dos suprimentos, como dos serviços que a minha empresa precisará na sua rotina. E aí, dentro desses serviços prestados em logística, surgem alguns conceitos, alguns serviços especializados, personalizados, que acabam tornando um diferencial competitivo na organização. Então, dentre esses serviços, os principais são o serviço de Just-in-Time, o serviço de Milk Run, o serviço de Cross-Docking e o serviço de logística reversa. Então, a minha organização, a minha empresa, pode contratar serviços personalizados, serviços os quais o prestador irá mapear todo o processo da empresa, que é a solicitante do serviço, a contratante, e personalizar o serviço que é oferecido. Então, vamos entender um pouco desses conceitos aí. O Just-in-Time é um serviço logístico que começa a ganhar força, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, porque as empresas estavam aí destruídas, né, com poucos materiais, com poucos insumos e até mesmo com poucos trabalhadores. Grande parte tinha se acidentado, morrido na guerra. E aí as empresas veem a necessidade de produzirem o máximo com o menor número de materiais, de matérias-primas. E também de fazer com que esses materiais entrem nas suas linhas de produção exatamente na hora em que eles serão usados, reduzindo aí a quantidade de materiais em estoque. Porque, como eu disse, faltando material, eu não posso ter material em estoque. Eu tenho que maximizar a utilização desses materiais. E aí surge esse conceito do just-in-time, onde cada um dos fornecedores da minha empresa, com uma hora marcada, entrega ali os materiais, os suprimentos, para que a operação da empresa aconteça na hora certa. Então, o conceito do just-in-time, ele visa a disponibilização dos suprimentos na hora certa, na hora justa, no momento em que realmente eles serão utilizados, reduzindo aí a geração de estoques e maximizando a capacidade produtiva da empresa. Acredito que alguns de vocês trabalham em empresas em que o processo acontece com hora marcada, o recebimento dos materiais acontece com hora marcada e que muitas vezes os materiais que você entrega para outros clientes também têm a hora marcada. Isso é o just in time. Eu disponibilizo o material exatamente na hora em que ele será usado. Então, digamos aqui nesse caso, ó, o fornecedor 1 na hora marcada traz aqui o material, fornecedor 2, ó, também na hora marcada traz o material, o fornecedor 3, na hora marcada traz o material, e o fornecedor 4, na hora marcada traz o material. Então, esse é o conceito do just in time.
materiais disponibilizados na hora certa. O just-in-time ele traz alguns benefícios, né? Então ele diminui o nível de estoque, melhora a eficiência e qualidade na produção, ele traz uma rápida resolução de problemas e ele melhora o relacionamento com os fornecedores. Porém, ele também tem desvantagens. Ele pode resultar em ociosidade dos funcionários, ou seja, esperando efetivamente o material chegar ali, aumento de responsabilidade do fornecedor, ou seja, se eu tenho um processo de recebimento e de entregas com hora marcada, se o meu fornecedor falhar, o meu sistema produtivo ficará parado. O just-in-time também acaba gerando uma reação lenta às mudanças do mercado e acaba ignorando as informações sobre as previsões de demanda. Então, é um modelo aí muito volátil, muito dinâmico, tá bom? E um dos principais problemas também que o just-in-time acaba trazendo, quando eu tenho fornecedores que vão ali com hora marcada entregar os diversos insumos, em um processo produtivo, muitas vezes eu utilizo muitos insumos para um ciclo produtivo, para um determinado pedido, para um lote de produtos. Então, isso acaba fazendo com que em determinado momento eu tenha vários caminhões no mesmo horário na porta da minha empresa. Quando eu tenho a chegada desse monte de veículos na mesma hora na porta da minha empresa, eu acabo tendo uma sobrecarga do meu processo de recebimento, gerando um pouco de transtorno. E aí, para resolver esse problema aí do sistema JIT, ou Just in Time, surge um conceito novo, que é o serviço de Milk Run ou corrida do leite. Aqui nesse modelo do Milk Run, um outro serviço logístico prestado, que a minha empresa pode contratar para facilitar o processo produtivo, como que funciona? Eu tenho a minha empresa, certo? Que fabrica ali os produtos, que comercializa os seus produtos, e ela tem os seus diversos fornecedores, que também terão que cumprir um horário específico para o fornecimento dos suprimentos necessários para o processo produtivo. Então, digamos que essa empresa faça ciclos de produção de 4 dias. A cada 4 dias, ela fabrica um lote de 10.000 unidades do seu produto acabado. Para essas 10.000 unidades, ela utiliza uma quantidade específica de suprimentos, de matérias-primas. Para reduzir o número de estoque, para não sobrecarregar o seu sistema, ela começou fazendo o modelo just in time, recebendo lá esses insumos no horário determinado. Porém, veio a dificuldade citada no slide anterior, de ter aí uma sobrecarga de veículos ao mesmo tempo. Então, o que essa empresa faz? Como ela sabe que ela utiliza no seu ciclo produtivo ali a quantidade para 10.000 unidades e ela sabe o tempo de consumo desses materiais, ela acaba contratando o serviço de Milk Run, onde ela tem um veículo dedicado para a sua operação, veículo este que em determinado momento vai coletar os materiais nos seus fornecedores e volta para alimentar a fábrica na hora marcada, na hora desejada, fazendo com que a produção não pare e que ela consiga maximizar o seu processo. Então, tanto fornecedor 1, como fornecedor 2, fornecedor 3 e fornecedor 4 cumprem uma janela de fornecimento, porém com a coleta agendada. Então, esse caminhão sai em determinado dia, passando de fornecedor a fornecedora, com horários marcados, com uma janela de coleta, né? E no final do dia, esse caminhão chega na fábrica e abastece a fábrica para que a operação comece e dure ali o tempo planejado. Isso acaba tirando aquela sobrecarga de vários caminhões no mesmo horário na porta da minha empresa com os suprimentos.
Então aqui eu tenho um modelo no qual eu tenho um veículo dedicado para coletar os materiais que eu uso no meu processo, nos diversos fornecedores, com horários marcados, atendendo o meu sistema produtivo por um ciclo de produção. Então, esse é o chamado sistema Milk Run, ou corrida do leite. Então, funciona basicamente dessa forma. A empresa tem aí esse veículo dedicado. O Milk Run ele surgiu nos Estados Unidos nas empresas pasteurizadoras de leite, por isso que o nome é Milk Run. Então, eu tenho lá grandes áreas, né, grandes espaços entre as fazendas, pequenas fazendas, grandes fazendas, enfim, diversas unidades, e eu tenho a fábrica pasteurizadora do leite. Chegava um momento em que esse pequeno fabricante levava lá seus 5 litros de leite, esse outro seus 10, esse fabricante maior 300 litros, e assim vários fabricantes com cargas diferentes, quantidades diferentes de leite lá na usina. E aí foi onde perceberam que eles poderiam ter um veículo dedicado que passasse em determinado horário coletando em todos esses pequenos fabricantes e levando o leite para ser pasteurizado. Isso acaba baixando o custo de transporte de todos esses fornecedores e acaba garantindo a continuidade de fornecimento lá da empresa, certo? Então, esse é o conceito do Milk Run, né? A origem aí do conceito do porquê Milk Run. Então, ele tem como objetivos reduzir os custos logísticos, controlar os materiais em trânsito, reduzir os níveis de estoque, uniformizar o volume de recebimento de materiais, agilizar o carregamento e descarregamento. E ele traz vários benefícios, né? Eu tenho embarques programados, eu tenho estoque reduzido, eu tenho um nivelamento do fluxo diário de recebimento, eu tenho uma otimização na capacidade volumétrica dos equipamentos de transporte, ou seja, eu tenho um equipamento de transporte, um caminhão dedicado, que é utilizado no seu máximo de capacidade. Ou seja, eu não ando com esse caminhão vazio. Eu aproveito melhor o espaço desse veículo, consolidando essas cargas, esses insumos dos fabricantes, dos fornecedores da minha empresa. Tá bom? Então esse é um outro serviço logístico prestado que a empresa pode contratar aí, quando a gente fala de rotina de suprimentos de materiais e serviços. Um outro serviço muito comum de ser contratado pelas empresas é o serviço de cross-docking. O que é o serviço de cross-docking? O cross-docking ele acaba acontecendo principalmente em centros de distribuição. Ou seja, eu tenho no meu centro de distribuição um processo de recebimento de materiais e um processo de expedição desses materiais. Isso principalmente para fazer a distribuição urbana, a distribuição desses materiais, desses produtos nos pontos de venda. Como que funciona o cross-dock? Basicamente, as fábricas, as grandes fábricas, que têm as suas plantas em cidades distantes, enviam grandes caminhões, grandes carretas fechadas, né, com cargas fechadas de um único tipo de material, um único tipo de produto, para o centro de distribuição. Então, para maximizar a minha operação de transporte, eu coloco dentro de um mesmo caminhão apenas produtos do mesmo tipo. Isso gera uma melhor ocupação do espaço e barateia o custo. Só que esses produtos que vieram consolidados em cargas fechadas, para os clientes finais, cada cliente acaba pedindo um pouco de cada. Vamos falar, por exemplo, do fabricante de bebidas. Eu mando aqui uma carreta só com refrigerante de guaraná, eu mando aqui uma carreta só com refrigerante de laranja, com refrigerante de cola e com refrigerante de limão. Lá na outra ponta, nos pontos de vendas de bairro, cada cliente pede uma pequena unidade, né? Um pouco de refrigerante de laranja, um pouco de refrigerante de guaraná, um pouco de refrigerante de cola
e um pouco de refrigerante de limão. Para o fabricante ficaria caro mandar direto da fábrica um monte de caminhões menores para cada um dos seus pontos de vendas menores. Então, existem empresas especializadas em fazer o cross-dock, em receber essas cargas fechadas, fazer o processo de descarregamento, ó, fazer a montagem dos kits, ou seja, o fracionamento. Então, aqui eu tenho descarregado as cargas fechadas, ó, e aqui eu tenho os kits montados, com diversos tipos de materiais e produtos diferentes, em quantidades diferentes. E aí aqui, para enviar para os clientes finais, para os pontos de vendas menores, para as lojas menores, lá na minha expedição, eu uso equipamentos de transporte menores, ó, que vão com essas quantidades menores. Ou seja, na parte maior do trajeto, entre fábricas e centros urbanos, eu mando em grandes veículos cargas fechadas. Na hora da distribuição urbana, onde eu vou nos pontos de vendas menores, necessitando levar pequenas partes de diferentes tipos de materiais, eu vou com equipamentos de transporte menores e as cargas já fracionadas. Então, este é o processo de cross-docking, onde eu faço essa desconsolidação, faço a montagem dos kits e entrego esses materiais fracionados para os meus clientes ou para os meus pontos de vendas. Beleza? E aí, dentro dessa operação de cross-docking, acontecem as atividades de inbound, né? Recebimento, conferência, etiquetagem, identificação, pesagem e, lá na expedição, o processo de outbound, onde eu vou ter a separação dos materiais, a preparação das cargas e a própria distribuição física, certo? Então, o cross-docking, basicamente, ele é um processo considerado como cross-docking quando eu não tenho a armazenagem desses itens, ou seja, esse centro de cross-docking é usado apenas para o descarregamento e o fracionamento dessas cargas, ou quando no máximo eu tenho um armazenamento de até 24 horas. Então, se o meu produto fica armazenado por mais de 24 horas, lá no centro de distribuição, lá na unidade, na nomenclatura, na teoria, eu não considero cross-docking. O cross-docking, esses produtos não ficam armazenados, já são descarregados e fracionados e enviados aos clientes, ou ficam, no máximo, com uma armazenagem de 24 horas. E o cross-docking traz benefícios, né? Então, ele também diminui o nível dos estoques, reduz a necessidade de espaço, reduz a obsolescência e problemas de validade, acelera o pagamento ao fornecedor, logo melhora as parcerias. Só que ele também traz desvantagens. Ele requer uma boa sincronização com os fornecedores. É um pouco difícil determinar quais os produtos que passarão por esse processo, porém hoje tem muito software que apoia, né, nessa escolha dos produtos, e até mesmo a própria curva ABC pode acabar te direcionando aí no momento de determinar quais produtos passarão pelo processo de cross-dock. E também existe um medo do stock out, do estoque zerar pela ausência do estoque de segurança. Então, quando eu tenho materiais que apenas chegam, são fracionados e enviados, eu não tenho estoque de segurança. Então, se eu tiver uma falha aqui nesse processo de transporte e o meu cliente, a minha loja, o meu ponto de venda solicitar material, sem o estoque de segurança eu não conseguirei entregar. Então, são riscos, né? Tem que ser bem planejado aí essa operação do cross-docking. Mas é um outro serviço prestado aí por empresas de logística que a sua empresa, que a minha empresa, pode contratar também. E aí também, um outro serviço prestado na logística é o processo de logística reversa. Muitas empresas são especialistas em fabricar os seus produtos, porém não são especialistas em dar a destinação adequada aos insumos, aos subprodutos gerados após o fim da vida útil daquele produto acabado. E aí eu tenho empresas especializadas em fazer a coleta, seleção
e o descarte adequado desses materiais, né, após o consumidor utilizá-los, ou até mesmo de fazer a destinação adequada, por exemplo, a reciclagem, onde esse material volta para o centro produtivo, vira uma nova matéria-prima, vira um novo produto e passa pelo ciclo novamente. Distribuição, varejo, venda, consumo e pode voltar aí o ciclo de logística reversa. Então, como grande parte das empresas não são especializadas para a execução da logística reversa, existem empresas especializadas nesta operação. Mais um serviço aí que a sua empresa pode contratar em relação aos seus suprimentos. Certo? A logística reversa tem uma legislação específica, tem alguns itens que têm obrigatoriedade da execução, porém eu vou abordar isso e vou aprofundar isso em uma outra aula. Quem presta esses serviços logísticos citados? Né? Grande parte, os operadores logísticos. Então, eu tenho empresas que se dedicam especificamente a fazer a operação logística de outras empresas, de grandes fábricas, de grandes varejistas, de marketplaces, de lojas virtuais. Então, isso cresceu muito, inclusive com a pandemia, né? O número de operadores logísticos, o número de empresas que se dedicam a coletar, armazenar, fracionar e distribuir produtos de outras empresas, certo? Então, esses operadores logísticos são empresas prestadoras de serviços responsáveis pelo gerenciamento e execução das atividades logísticas nas fases da cadeia de abastecimento. Ou seja, tem operador logístico que acaba cuidando do seu processo desde a produção até a entrega do seu produto acabado ao cliente final. Então, são empresas especializadas que acabam se dedicando a cuidar da logística de outras empresas. É uma área muito ampla também, tá bom? Para ser considerado um operador logístico, a empresa tem que fazer no mínimo o controle de estoque, a armazenagem e a gestão de transportes. Quando eu tenho uma transportadora que só faz a operação de transporte, ela não é um operador logístico, tá? O operador logístico, ele vai cuidar do estoque da empresa contratante, ele vai cuidar da armazenagem da empresa contratante, vai criar indicadores de desempenho, vai fazer os inventários. Então, é um serviço muito mais especializado, beleza? Aqui um exemplo de um operador logístico, né? Tem até unidade aqui em Guarulhos, né? Perto de Arujá, inclusive, que faz a operação logística desse grande grupo alimentício, ou seja, é essa empresa que cuida de toda a operação de armazenagem, fracionamento de pedidos e distribuição dessas empresas. Aqui um outro operador logístico, que também tem unidade em Guarulhos, em Mogi das Cruzes, que faz o processo logístico de muitas empresas no Brasil, né? Este é um dos maiores operadores logísticos do país, fazendo operações tanto de transporte de pessoas, né, de materiais, gestão dos estoques, gestão da armazenagem, enfim, todas as atividades aí que qualquer empresa precisar relacionadas à logística, esse operador logístico tem infraestrutura e know-how para atender. Aqui alguns casos, né? Então, transporte de cargas, logística interna, serviços de armazenagem, distribuição urbana, enfim, vários outros tipos de serviços que esse operador presta. Aqui mais um operador logístico também com unidade em Guarulhos, que também faz o processo de gestão de logística integrada, serviços de outbound, inbound, recebimento, distribuição, armazenagem, a parte de sustentabilidade com a logística reversa. Então, mais uma empresa que é dedicada à operação logística de outras empresas. E aí, após todo esse tempo, né, dispensado aí para vocês, a pergunta que fica: quais os insumos, materiais e serviços comprados por você ou pela sua empresa? Você consegue identificar isso? Faça uma reflexão, né, para tratarmos disso nas próximas aulas. Basicamente, essas foram as referências utilizadas aí na produção desse material.
Eu agradeço a atenção de todos, ressaltar que é muito importante a gente pensar nessas rotinas de suprimentos, tanto dos materiais, dos insumos, matérias-primas e também desses serviços que a minha empresa pode precisar. Então, existem vários fornecedores, eu tenho que entender qual o serviço que especificamente eu preciso, qual material que especificamente eu preciso e fazer a seleção de um fornecedor que atenda a esses requisitos. Então, muito obrigado a todos pela atenção. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e coloque suas dúvidas nos comentários para que eu possa ir respondendo aí ao longo dos dias. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.